Bom dia, queridos amigos. Dia 22 de abril de 1500, Maurício Menezes falando sobre os 520 anos de Brasil. É muito interessante isso, porque, na realidade, as nossas terras, as terras brasileiras, habitadas por seres humanos, reportam há 20 mil anos de existência. 20 mil anos de existência. Então, nós queremos com isso dizer que quando os patrícios, eu estou aqui como português agora e brasileiro, quando os nossos patrícios aqui chegaram em 1500, aqui já habitavam brasileiros, que só não tinha esse nome porque a palavra Brasil ainda não existia, mas nossos ancestrais que aqui já viviam descendentemente por muitas gerações. Eu estou fazendo 74 anos esse ano. Esses 520 anos de Brasil trazem praticamente 8, talvez 16 gerações anteriores à minha. Mas nós estamos aqui para falar nessa história desse Brasil. Vamos falar, então, numa sequência bem objetiva. Vamos falar em 3 períodos. No período colonial, no período imperial e no período republicano. Período colonial foi o período que existiu de 1500 a 1815. Estamos falando aí de um Brasil colônia de Portugal. 1500 a 1815. Estamos falando de 315 anos que o Brasil viveu como colônia. Esse período começou com o descobrimento, 22 de abril de 1500. Esse período, ele depois teve um período que foi o chamado descaso, depois teve o período das capitanias e do governo geral, depois teve o período que o reino veio para cá, a sede da coroa portuguesa, e aí findou o período colonial. O segundo período foi o período imperial, de 1815 a 1889. Estamos falando aí de 74 anos de período imperial. Período onde, aqui no Brasil, tinha um rei. Brasil Império. Teve, no caso, a independência em 1822, teve o primeiro reinado de Dom Pedro I, teve a regência, porque Dom Pedro I abdicou, e o segundo reinado com Dom Pedro II. O terceiro período foi o período republicano, de 1889 até os dias de hoje. Então estamos falando aí de 11 mais 100, 111, 131 anos de Brasil República. 131 anos de Brasil República. Temos um pouco mais do que um século como república. Teve a proclamação da República, teve a República Velha, teve a Era Vargas, teve a República Populista, teve a ditadura militar e vivemos a nova República. Se nós começarmos lá pelo período inicial, né, que foi o período chamado colonial, as caravelas, dizem que foram 10,
que vieram capitaneadas por Pedro Álvares Cabral, que aqui chegaram no Brasil em 22 de abril de 1500, em Porto Seguro, na Bahia. Uma viagem, com certeza, muito mais do que 2 meses. Por causa da ascensão do Império de Napoleão, por volta de 1808, ou melhor, em 1808, D. João, que era o rei de Portugal, decidiu trazer a corte para o Brasil, Rio de Janeiro. Então vocês veem o seguinte: 308 anos depois do descobrimento, D. João decidiu trazer a corte para cá, para que a corte não fosse findada, porque Napoleão estava invadindo para fazer o seu grande império, Napoleão, e D. João veio para cá com umas 15 mil pessoas, era a comitiva dele, 60 mil livros e mais uma infinidade de apetrechos reais da família. E D. João, assim que chegou aqui, em 1808, 1 ou 2 meses, até menos que 2 meses, Napoleão entrou e tomou conta de Portugal. D. João só voltou para Portugal em 1821, quer dizer, ele ficou 13 anos no Brasil, até que foi resolvida a questão lá da invasão, houve, o contragolpe naquela época, Napoleão foi expulso e houve uma revolução em Portugal e eles exigiram a volta da coroa para Portugal. Então, em 1821, foi quando D. João voltou para Portugal. Então, nesse período de 1808 até 1821, durante 13 anos, o Reino de Portugal teve a sede no Brasil e no Rio de Janeiro. Muitas conquistas o Brasil teve nessa fase. Eu ontem fiz uma gravação falando sobre a independência e até usei um termo que a coroa naquela época e hoje a corrupção. Sob o enfoque figurativo, porque a coroa portuguesa, obviamente, o Brasil era colônia, então levou muitas das riquezas para Portugal, como nosso ouro, nosso pau-brasil, isso tudo foi sequestrado daqui. Mas de uma maneira normal, porque Portugal era dono do Brasil, ele tinha descoberto o Brasil. Então, as conquistas com a vinda da coroa para cá, com D. João, nesses 13 anos, foram muitas. Nós tivemos a abertura dos portos às Nações Amigas, em 1808. Nós tivemos a criação da imprensa régia, tipografias e jornais. Nós tivemos a abertura de escolas, 2 escolas de medicina, uma na Bahia e outra no Rio. Nós tivemos a fundação, primeiro Banco do Brasil, em 1808. Nós tivemos a criação da Academia Militar em 1810. Nós tivemos a implantação de fábrica de pólvora no Rio de Janeiro e fábrica de ferro em Minas e São Paulo. Nós tivemos a elevação do Estado do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Foi quando D. Pedro I assumiu esse reino, foi justamente na volta, D. João voltou para Portugal em 1821, e em 1822 nós tivemos a independência do Brasil com um grito às margens do Ipiranga de D. Pedro I. D. Pedro foi o primeiro rei do Brasil reinado. Tivemos a fundação da Academia de Belas Artes, tivemos a criação da Biblioteca Real, nós tivemos a criação do Jardim Botânico em 1812 e do Museu Real em 1818, que depois se tornou o Museu Nacional e que pegou fogo há pouco tempo, aquele incêndio
lamentável. E aqui eu faço um abre aspas para dizer que nós temos 520 anos de vida desde o descobrimento. E quero dizer, eu tive agora na Europa, no início do ano, que a Universidade de Coimbra tem cerca de 730 anos, se não me falha a memória, mais de 700 anos. Então vocês veem o seguinte, a Universidade de Coimbra, ela já existia há mais de 200 anos, quando o Brasil foi descoberto. O quanto nós estamos lá atrás, todo esse aspecto de cultura, de educação, a coisa é muito séria. Bom, então nós vimos aqui nesse preâmbulo, né, toda a evolução desse período, né, do colonial Vocês dão um pause, só que eu quero acertar um negocinho aqui. Vamos lá, dando sequência aqui. Terminamos, então, o resumo do período colonial, que foi de 1500 a 1815. 315 anos. Começamos, então, o segundo período, que foi o período imperial, do Brasil Império. Então, já estamos falando, certo? Do Brasil. Deixou de ser o Brasil colônia. Vivemos no período Império de 1815 a 1889. Engraçado que nesse período de Brasil Império, veio para cá o meu bisavô, em torno aí de meado desse século, talvez 1850, e veio o meu avô, justamente antes de 1889, que eu até falei ontem, na gravação do Dia da Independência, que a minha bisavó trouxe a minha avó no navio, minha avó era garota, a minha bisavó trouxe a minha avó para o Brasil com mais 3 filhos, meu avô já estava aqui, e o navio dela, quando vinha para o Brasil, cruzou com o navio de D. Pedro II, voltando para Portugal, justamente nesse final aí de 1889, que foi o final do Império. Então tivemos a independência em 1822, D. Pedro I assumiu como primeiro, né, reinado. Depois, D. Pedro I abdicou, ele não quis, ficou uma regência por um período, e veio o segundo reinado com D. Pedro II, que durou até 1815. Passando agora ao terceiro período, período republicano, nós tivemos a seguinte sequência. Tivemos, assim que houve a queda do Império, com a Revolução, né, comandada na época pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou o primeiro presidente. Assim que aconteceu isso, logo em seguida foi feita a Constituição. Nós tivemos a primeira Constituição do Brasil, do mundo republicano, da vida republicana, democrática, foi de 1890. 1890, 10 anos mais 100 mais 20, 130 anos de república, 130 anos da primeira Constituição Federal.
Então nós tivemos a proclamação da República, depois da República Velha, depois era Vargas, depois da República Populista, depois da ditadura e depois da nova República que vivemos hoje. Então vamos ver o que é cada coisa dessa. A proclamação da República eu já falei. Primeira Constituição, 1890. A República Velha, ela nasceu justamente com o governo, no caso, democrático, de Marechal Deodoro da Fonseca. Porque ele comandou a Revolução, que fez com que Dom Pedro voltasse para Portugal com as mãos no bolso, sem levar nada. E então nós fomos de Marechal Deodoro da Fonseca até Washington Luiz. Vários presidentes passaram por esse período de 1889 até 1930, quando, por uma revolução, olha bem, a segunda revolução marcante, foi deposto Washington Luiz. E aí, foi depois, tem 24 de outubro de 1930. Aí, iniciou-se a Era Vargas, era ditatorial. De 1930 até 1945, foram 15 anos de ditadura. Em 1945, começou a Era da Nova República, que durou de 45 até 64. E esse período se iniciou porque o Getúlio Vargas foi forçado a renunciar. Ele renunciou sob uma forte pressão e praticamente uma obrigação a renunciar. Em 1946, foi o ano que eu nasci, estamos falando aí há 74 anos atrás, foi eleito o presidente Eurico Gaspar Dutra. E em seguida, ainda em 46, foi promulgada uma nova Constituição. Então, eu sou do ano de uma nova Constituição, que foi chamada de Constituição 46 também. O que acontece é que passamos logo à fase seguinte da República Populista. Em 46, como houve a nova Constituição, veio logo a eleição. E Getúlio Vargas foi eleito pelo voto direto como presidente do Brasil. Getúlio Vargas foi eleito e foi presidente até 1954, ou seja, por 2 períodos. Muitas conquistas, a questão da trabalhista, CSN. Getúlio Vargas fez um governo, eu sei que para o povo ele fez um bom governo, porque eu me lembro bem, eu tinha 8 anos, quando Getúlio Vargas morreu, suicidou-se, eu tinha 8 anos, e eu me lembro bem que meu pai era Lacerda doente, e a minha mãe era Getúlio doente. E eu me lembro bem que no dia que os aviões passaram por cima ali no Meia, indo do aeroporto lá do Santos Dumont, em direção ao Rio Grande do Sul, para a cidade do Getúlio, carregando o corpo dele. Eu me lembro bem, quando aqueles aviões passaram ali em cima, 4 ou 5 aviões, a minha mãe, que era getulista doente, ela teve uma paralisia, ficou paralítica, totalmente paralisada, depois ficou paralisada somente do lado esquerdo e demorou 1 ano num processo de recuperação, fisioterapia, graças a Deus restabeleceu tudo. Mas ele era muito amado, Getúlio era muito amado, eu lembro pela minha mãe, Bom, em 1954, com a morte de Getúlio, assumiu o Café Filho, que era o vice, e em 1955 nós tivemos eleições gerais e assumiu Juscelino Kubitschek, o mineiro.
Juscelino em 60, foi eleito em 55. Em 60, teve a inauguração de Brasília, foi no final do governo Juscelino. Brasília fez agora aniversário, todo mundo no Facebook está botando, os brasilienses. Então, estamos falando aí de 40 mais 20, 60 anos de vida de Brasília. Em 61, assumiu Jânio Quadros, porque com a construção de Brasília, houve gastos e mais gastos, e muita denúncia de corrupção, né? E Jânio Quadros entrou com a vassoura, a campanha da vassoura, que ele varreria o lixo do Brasil, varreria com a corrupção. Me lembra um pouco os momentos atuais, porque o Jânio Quadros assumiu em janeiro de 61, em 7 de setembro o Jânio renunciou. Por quê? Porque ele tinha um congresso que não queria fazer nada do que ele queria. E como ele viu que estava de mãos e pés atados, ele foi e renunciou. Obviamente, ele não tinha o apoio que o Bolsonaro tem hoje, o apoio primeiro do povo, né? E segundo, claro, o apoio das Forças Armadas. Então, o Jânio renunciou e a solução para a renúncia do Jânio, como o Jango era uma pessoa problemática, ligado à Rússia, aquela confusão toda de comunismo, não vou entrar em detalhe, até porque são coisas que ficaram sempre muito turvas. E aí eu sei que implantaram um parlamentarismo, também está lembrando? Está lembrando alguma coisa em relação a hoje? Vocês estão lembrando? Isso aqui, 1963, em relação a hoje, 2020? E aí a solução foi implantar um parlamentarismo, né? E ficou aquela situação de parlamentarismo em 61, né? Isso em 61, logo depois que o Jango assumiu, corrigindo. A solução foi ter um parlamentarismo, tá? Mas em 63, 2 anos depois, através de um plebiscito, voto, o Jango recuperou a presidência da República, em 63. Bom, passando agora o período da ditadura militar, a realidade é que em 31 de março de 64, o país em polvorosa, sem a mínima chance de governabilidade, houve a Revolução Militar de 31 de março, Jango foi deposto, em 1º de abril ele chegou no Uruguai, foi se exilar, e o primeiro governo militar foi Castelo Branco, depois veio Costa e Silva, depois veio Médici, depois dizem que o Médici foi o mais violento, dizem não, foi. E depois o Geisel, e depois o João Figueiredo, que falou que ia abrir, quem não quisesse abrir ele ia arrebentar, e abriu mesmo e botou eleições diretas. Nós tivemos nesse período militar, obviamente perder a liberdade é uma coisa inconcebível, but, quem somos nós para julgar? Eu sempre fui contra a ditadura. Falo de novo, nunca fui contra a revolução, porque é até constitucional, quando o país está incontrolável. E a história do Brasil mostra isso. Até o início da República foi com uma revolução feita pelo Marechal Deodoro. Senão até hoje nós estávamos aqui presos em Portugal. Quem sabe se era melhor ou se era pior. Mas é a realidade. Então as realizações da ditadura, daqueles 20 anos, de 64 a 84, eu vou falar porque vai ser difícil, depois de 84, nós listarmos assim coisas tão profundas que foram construídas no Brasil. Ponte Rio-Niterói, metrô de Rio-São Paulo, hidrelétrica Itaipu, Aço Minas, Ferrovia do Aço, Transamazônica, FCTS, BNH, Banco Central, Polícia Federal, Embrapa, INCRA, DDD, DDI, telecomunicações, que foi o exemplo maior do desenvolvimento,